Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz a parte de Jesus, mais um estudo da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Seja bem-vindo se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, tá bom? Aí tem uma playlist sobre estudos bíblicos, você pode acessar os estudos anteriores. E hoje estudo maravilhoso, nós vamos falar sobre a morte. Quando a pessoa morre, uma pessoa cristã, uma pessoa que aceitou Jesus, vai para onde? Aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo, vai para onde quando elas morrem? Na volta de Jesus, o que Jesus vai fazer? Quem ele vai ressuscitar? Então nós vamos entender tudo isso. Aquelas pessoas más, as pessoas ruins, que praticam maldade, quando elas morrem, elas vão para onde? Será que um inferno? Será que os bons vão para o céu direto? Para onde vai as pessoas que morreram? Sempre teve essa pergunta na humanidade, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai? Essa pergunta sempre foi debatida em toda a humanidade. Então vamos fechar nossos olhos para começar com a oração? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela Tua palavra, pelo Espírito Santo que inspirou os profetas e porque Ele dá iluminação para nós. Ajuda-nos a compreender. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, abra nossas mentes para que possamos compreender e colocar em prática nossa vida em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? O primeiro texto está em João capítulo 11, verso 11 a 14, que diz assim: Isso dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então aqui o contexto é que Lázaro, amigo de Jesus, né, irmão de Marta e Maria, tinha ficado doente e Jesus foi chamado para curá-lo, mas Jesus demorou um pouco, né? A jornada era muito grande e algumas pessoas precisavam de Jesus ali. Jesus demorou e Lázaro morreu. E aí falaram: não precisa nem mais ir, Jesus, porque Lázaro morreu. E aí Jesus fala: não, meu amigo está dormindo. E o discípulo: bom, se está dormindo, então ele está bem, né? Mas Jesus está falando do sono da morte. Então como que Jesus tratava a morte, meus queridos? Como um sono. Aqui está bem claro para nós, a palavra de Deus diz assim: é um sono. O que é um sono? Quando você dorme, você tem como saber o tempo. Agora é meia-noite, 1h da manhã, 2h, 5h, vou levantar. Não. Muitas vezes quando a gente está cansado, a gente dorme um certo horário, acorda de manhã, puxa, eu dormi agora, passou tão rápido. Por quê? Porque a gente não tem noção do tempo. Então aquelas pessoas que morrem, elas não têm noção do tempo. Quando ela despertar, o que vai acontecer? Ela não vai ter noção do tempo. Ela vai ter só o pensamento daquela hora que ela morreu. Ela vai pensar que, puxa, passou um segundo. O que aconteceu? Eu fui dormir e acordei agora? Então a morte é como se fosse o sono. Não tem noção de tempo. Vamos continuar. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Aí nós vamos saber como é que foi a criação do homem, para a gente entender. Gênesis 2, versos 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em delas comer, certamente morrerá. Então a pergunta é: Deus fez o homem para morrer ou para viver eternamente? Claro que para viver eternamente. Aqui o texto diz bem claro para nós, ó: se vocês comer da árvore do conhecimento do mal, vocês certamente vão morrer. E se não comesse, iam viver eternamente. Então Deus fez o homem para viver eternamente. Por isso que todo ser humano, todo animal, não quer morrer, porque está a eternidade no coração. O ser humano, a criatura de Deus, não foi feito para a morte. Então há um mecanismo dentro de nós que luta, não quer morrer.
A não ser aquelas pessoas que estão doentes, assim, alguma doença na mente, né, como depressão, que quer morrer, mas essa pessoa está doente. Mas na normalidade, ninguém quer morrer. A pessoa pode ter certeza até da salvação. Aquela pessoa está salva, ela vai dormir no Senhor. Mas ninguém quer que ela morra. Porque é uma separação, é triste. E tem um mecanismo no nosso coração, na nossa mente, que não tem o desejo de morte. Nós não temos o desejo. Porque Deus nos colocou a eternidade no coração. Então não é da vontade de Deus que o homem morresse, né? Mas o homem pecou e aí entrou a morte no mundo. Então, que perdeu Adão, ele vivia eternamente, né? Se ele fosse obediente, o que ele perdeu então? Romanos 5,12. Na minha Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a consequência do pecado é a morte, é o salário do pecado é a morte. E a morte não é só essa primeira morte, é a morte eterna também. Mas em Jesus nós podemos ter vida eterna, louvado seja Deus. Então a consequência do pecado é a morte, isso foi transmitido através de Adão. Misericórdia. Então, irmãos, nós temos a consequência hoje, a morte, né? Até a natureza, os seres humanos, um cachorrinho, os bichinhos, né? Morrem também pela consequência do pecado. Agora, como é que um homem pode se tornar imortal novamente? Porque o salário do pecado é a morte, teve a morte através de Adão. Como é que a gente pode agora voltar àquilo que era no Éden, viver eternamente? Vamos lá, João 3,16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através de Jesus, nós podemos voltar ao que era Adão antes da queda, ter a vida eterna. A consequência do pecado é a morte. E a consequência de a gente aceitar Cristo de todo o nosso coração é a vida eterna. Olha que benção. Então, se você não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus. Eu queria ver tanto aquele meu parente, eu tenho certeza que ele vai estar na glória. Então, você precisa aceitar Cristo como seu único Salvador e Senhor, para encontrar com Jesus e seus entes queridos lá na glória. Porque só vai ter direito à vida eterna aqueles que aceitaram a Cristo de todo o coração. Vamos ao outro texto, 1 João 5,11. Na minha Bíblia está escrito assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então nenhum ser humano tem vida eterna. Depois do pecado de Adão, todos agora estão perecendo. Para ter direito à vida eterna, é preciso aceitar Cristo Jesus, porque a vida eterna está nele, em Cristo Jesus, está escrito. Você crê na palavra de Deus? Se você crê, amém. Se você não crê, peça misericórdia ao Senhor. Ore ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, me revele através da sua palavra, me mostre a sua verdade e que essa verdade me liberte, em nome de Jesus. Vamos continuar. Então, quando é que o ser humano agora tem direito a essa vida eterna? O que ele tem que fazer? É só aceitar Jesus? É só dizer verbalmente? Vamos ver? João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o que nós temos que fazer para ter a vida eterna? Temos que se converter verdadeiramente. Cristo em nós, a esperança da glória. Então Cristo deve habitar no nosso coração, na nossa vida. Que você aceite a Cristo como seu Salvador e Senhor. Que você ore a Deus, que você converse com Ele e fale: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. E aí você passou do juízo para a vida eterna. Olha que bênção, louvado seja Deus. Você não vai passar pelo juízo final. Claro que você vai passar, mas vai ser absolvido. Porque Cristo agora está em você e você em Cristo Jesus. Vamos continuar. Quando então Ele dará essa vida eterna? Quando que é? Quando que isso vai acontecer?
1 Coríntios 15, 21 a 23. Visto que a morte veio por o homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, cada um, porém, para a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Olha que interessante. Então, na vinda do Senhor Jesus, aquelas pessoas que morreram em Cristo vão ser ressuscitadas. E aquelas que estão vivos vão ser glorificados. E aí vão ter direito à vida eterna, na vinda do nosso Senhor Jesus. Não é quando a gente morre. Então vamos pôr os pingos e as vírgulas aí, porque só na volta de Jesus, não é quando a gente morre. Quando a gente morre, a gente está selado ali. Não tem mais mudança de caráter. Mas estamos na sepultura e esperando a volta do Senhor Jesus. Aqueles que receberam a Cristo Jesus vão ser ressuscitados, levados com Jesus, transformados. E nós que estamos vivos, vamos ser transformados, nosso corpo abatido e corpos glorificados. Então é na volta de Jesus que a gente ganha o prêmio. Muito interessante, porque alguns ensinam que quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu, os bons, e os maus vai direto para o inferno. Isso não acontece. É só na volta do Senhor Jesus que Ele vai levar os seus, vai ressuscitar os seus. Vamos continuar lá. Enquanto Jesus não vem, onde é que estão os mortos então? Onde é que estão os mortos? Enquanto Jesus não vem. Daniel 12, 2. Lá no Antigo Testamento. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, quando é que vão ressuscitar? Na volta do Senhor Jesus. E a pergunta aqui diz bem claro: enquanto Jesus não vem, onde que estão os mortos? No pó da terra. Porque diz aqui claramente, ó, muitos que dormem no pó da terra restarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha que interessante esse texto. Então, onde estão os mortos hoje? No pó da terra. Estão no pó da terra, aguardando a volta do Senhor Jesus, os salvos, para ressuscitar. E todos nós temos uma reunião com nossos parentes, amigos e queridos, lá embaixo da árvore da vida. Olha que bênção. Então, quer você se encontrar com Jesus, se encontrar com seus parentes, aqueles que já foram seus amigos, então é preciso aceitar Cristo. Porque aqueles que estão na sepultura estão selados, ou para a perdição, ou para a salvação. Vamos lá, vamos continuar. Enquanto dormem, sabe os mortos qualquer coisa? Enquanto eles estão dormindo na sepultura, eles sabem alguma coisa? Porque algumas pessoas dizem assim: olha, apareceu meu parente para mim, ele falou comigo. Ah, você viu? Fulano apareceu para ciclano. Ah, olha, a alma penada de fulano vai puxar seu pé. Será que isso existe ou é cultura? Ou é fábula das pessoas? Será que isso é verdade? Vamos ver pela Bíblia, Eclesiastes 9:5. Está escrito assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então os mortos não sabem coisa alguma. A sua memória está no esquecimento. Lembra que Jesus falou como que é o sono? No sono ninguém fica sabendo de tempo, ninguém no sono fica olhando como é que está a casa, em volta da casa. Quando você dorme, você dorme. Assim é o sono da morte. Então os mortos não sabem nada. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, não sabem nada. Vamos lá, outro texto, Salmo 6, verso 5. Está escrito assim: pois a morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Então, quem está na sepultura não dá louvor a Deus. Não adianta a gente fazer missa de 7º dia, missa de 30 dias, não tem mudança daquela pessoa, do jeito que ela morreu. Se ela morreu fazendo horrores, é daquele jeito que ela vai ressuscitar para a morte eterna. Se ela morreu fazendo as coisas de Deus, aceitou a Cristo, seguindo os caminhos do Senhor, ela vai ressuscitar para a honra e glória de Deus. E aqui nós não estamos falando de placa da igreja, viu?
A Bíblia não fala placa da igreja, aqui nós estamos falando de pessoas. Jesus vai julgar pessoas, não é placa de igreja. Porque tem alguns, erroneamente, que acham assim: quem está na minha igreja vai ser salvo, quem está em outras igrejas está perdido. Irmãos, isso é ideia de homens, isso é filosofia. Fora com isso, isso não está na palavra de Deus. Vamos continuar. Salmo 115, 17. Diz assim, ó: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Ou seja, na sepultura, os mortos não louvam o Senhor, porque ali é a região do silêncio. Ali, no cemitério eu vi vozes. Irmãos, ou a gente está com a mente ruim, ou, segunda opção, é o inimigo, porque o inimigo se disfarça. Lembra quando Satanás se apresentou para Jesus lá no deserto da tentação como um anjo de luz? Ele se disfarça. Então, se você ouvir vozes que diz que é do além, você ouvir: meu parente apareceu por mim, cuidado, é o próprio Satanás se disfarçando para tentar te enganar. Por quê? Um exemplo: você já viu esses humoristas que imitam as pessoas? Imitam fulano, essas pessoas famosas, imitam perfeitamente, até você pensa assim: puxa, esse imitador é igualzinho fulano, ele imita bem, né? Uma pessoa pecador, mortal, consegue fazer isso? Imagina Satanás, imagina Lúcifer e seus anjos. Ele imita perfeitamente a roupa, os trejeitos, a voz, e ele vai falar até coisas que só você e a pessoa que morreu sabia. Por quê? Ele sabe, ele ouve, ele não tem paredes. Você se encontra com a pessoa no quarto: vou conversar secretamente com você, é isso que aconteceu. Satanás ouve, porque ele não tem paredes. Então, muito cuidado, se você ouvir voz, ou um parente meu apareceu, alguém apareceu para mim, é o próprio Satanás tentando te enganar. Ele está imitando essa pessoa. Muito cuidado, os mortos estão na sepultura. Vamos lá. O que sai do homem ao morrer? Então vamos ver o que sai do homem ao morrer. Será que é um espírito? É uma alma? O que sai? O que significa espírito? Alma? Nós vamos entender. Vamos lá. Eclesiastes 12:7. E ao pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então é o inverso. Quando um homem é criado, Deus cria o boneco de barro e sopra nas suas narinas o fôlego de vida, que é chamado espírito. Quando o homem morre, é o inverso. O corpo, que é barro, volta ao pó, apodrece e vira pó. E o fôlego de Deus, que é o Espírito de Deus, volta para Deus. O que é esse espírito? Será que é um espírito que pensa, uma alma penada, como aparece no filme, principalmente naquele filme Ghost? Não, não tem nada a ver. Aquilo lá é filosofia grega, não existe aquilo ali. Aquilo lá é contra a palavra de Deus. O Espírito é o fôlego de vida, é o poder de Deus que dá poder para esse boneco de barro falar, pensar. Não tem nada a ver com alma penada. É o poder de Deus. Como fosse uma lâmpada. Uma lâmpada é o ser humano. A eletricidade é o poder de Deus. Então Deus liga a eletricidade nessa lâmpada e acende, ela fica iluminada. Assim é com o ser humano. Quando você corta os fios, uma pessoa morreu, Deus corta o fio, a eletricidade volta para Deus e aquela lâmpada é inútil, pode jogar fora, pode enterrar. Assim é o ser humano, tá bom? Então nós temos que entender isso, porque o inimigo vai tentar nos enganar. Vamos ver agora Salmo 146, verso 4. Sai-lhe o espírito e ele torna-se ao pó. Nesse mesmo dia perece todos os seus desígnios. Então foi o que eu expliquei. Então espírito é o fôlego de Deus, é o poder de Deus, que é tirado do homem e volta a Deus, como Deus deu, e o corpo volta ao pó. Então não tem glória, não tem pensamento. Quando a pessoa morre, não tem essa que ele está assim, ele está olhando por nós, fulano está olhando por nós, nos guardando. Não. O ser humano quando morre não vira anjo. Isso é folclore, isso é ideias humanas. Até para confortar as pessoas dizem assim: fulano que morreu, seu parente, está em um bom lugar. Para confortar a pessoa, mas isso não existe, isso não é bíblico.
A pessoa está no pó da terra esperando a ressurreição em Cristo Jesus. E nós que estamos vivos temos a esperança de ver nosso parente, amigo ente querido, através de Cristo Jesus, quando Jesus voltar. Temos a esperança que todos nós vamos estarmos reunidos lá na glória. Isso nós podemos ter, a esperança. Vamos ver agora Gênesis 2, verso 7. Que é esse espírito aí que sai das pessoas? Vamos ver na Bíblia, eu já disse, mas vamos ver na palavra de Deus. Gênesis 2, verso 7. Que diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o Espírito é o quê? É o poder de Deus, é o fôlego que Deus sopra no ser humano aí da vida. E é interessante que no final aqui, quando esse boneco de barro une com o poder de Deus, o fôlego de Deus, ele se torna a ser alma vivente, a não ter uma alma vivente, a ser uma alma vivente. Então, alma é o conjunto do fôlego de Deus, do Espírito de Deus, do poder do Senhor Jesus, com o corpo de barro, o boneco de barro. Essas duas junções é uma alma vivente. Então a gente pode dizer assim: olha, tem 3 almas me assistindo na pregação. Então, 3 pessoas. Lembra no batismo lá, quando teve lá em Atos capítulo 2, você pode ler depois Atos capítulo 2, os apóstolos pregaram, né? O Pedro estava pregando e a Bíblia fala assim: 3.000 almas se converteu naquele dia. São 3.000 pessoas. Então essa ideia que uma alma é uma alma penada, que ela vem do céu nos ajudar, que ela vira um anjo, que ela puxa nosso pé, isso é folclore, isso não existe, é antibíblico, não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Se você crê na palavra do Senhor, que é a palavra viva de Deus, então você tem que crer que não existe alma penada. A alma é o conjunto de poder de Deus, fôlego de Deus, com um boneco de barro. Se torna uma alma vivente. Você é uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Amém? Quando a gente morre, o boneco de barro vai para o pó, onde foi feito pó, feito de barro, e o fôlego, o poder de Deus, que é o Espírito, volta a Deus. E não tem consciência esse fôlego. Então o homem é mortal. Ele morre. Ele é suscetível à morte. E essa morte é a morte eterna. Sem Jesus. Quando aceita Jesus, ele se torna imortal. Como é que ele se torna imortal? Ele morre, está na sepultura e quando Jesus vier, levará ele para toda a eternidade. Isso que é bíblico. O resto, irmãos, é filosofia grega, filosofia romana, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então o homem pode se tornar imortal outra vez, através de aceitar Cristo Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. O apelo para você e para mim: aceito hoje a verdade que os mortos estão dormindo no pó da terra e que na morte não há consciência alguma que faz aqui na terra. Você aceita essa mensagem? Sim ou não? Eu espero que você tenha aceitado sim. Que você tenha aceitado essa mensagem, porque João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que você seja liberto do erro, que você seja liberto do pecado em nome de Jesus. E se essa é a sua decisão, que você aceitou sim, você aceitou a palavra de Deus, você aceitou Jesus, eu quero orar por você. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por essa decisão que essa pessoa está assistindo à palavra do Senhor. Que possamos aceitar Cristo como único Salvador e Senhor das nossas vidas, para que possamos ter direito à vida eterna. Abençoe essa pessoa, Deus, abençoe seus familiares, abençoe que a esperança da volta de Jesus possa estar no nosso coração, para que possamos estar reunidos com o Senhor Jesus e com nossos parentes, amigos, ente querido. E pedimos não que haja mérito em nós, mas confiando na Tua promessa, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Então eu espero você na próxima semana, nesse mesmo canal, outra mensagem da Palavra de Deus, estudos bíblicos. E se você gostou, compartilha, tá bom? Compartilha esses vídeos nas redes sociais aí com seus amigos e vamos evangelizar, vamos levar a verdade para todos, para que possamos ser libertos do erro, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.